Irmão, minha irmã, boa noite, tudo bem com você? Que bom que você está aqui conosco nessa semana de decisão e colheita, não é? No nosso evangelismo pastoral. E ontem nós tivemos um probleminha técnico acerca do som, mas graças a Deus hoje está tudo bem resolvido, né? Obrigado pelas orações de cada um de vocês. E hoje está sendo um dia também um pouco triste para mim, não é? A minha tia Ivone, a pioneira da família lá, adventista, ela estava com câncer há alguns anos e nessa tarde ela faleceu, né? Descansou no Senhor. E eu peço oração a vocês pela família, pela minha família, e após acabar aqui a live, né, essa pregação dessa noite, eu já estarei me dirigindo com a família lá para o sepultamento, lá em Cruz das Almas. Então, que Deus ele esteja aí no controle de todas as coisas. Eu convido você agora a fechar os seus olhos e juntos nós vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem feito, a despeito, Senhor, de tantas coisas negativas, de tanta tristeza, mas, acima de tudo, nós temos e mantemos a esperança em Cristo Jesus. Sabemos que todas essas coisas irão passar. Não haverá mais choro, nem tristeza, e que a Tua justiça, Senhor, ela ocorrerá para que todos nós possamos viver eternamente de uma maneira e de uma forma alegre e satisfatória, Senhor. Vem estar presente aqui entre nós, abençoe a cada lar, Senhor, que está aí nos acompanhando nesse evangelismo, que as Tuas bênçãos recaiam sobre cada uma dessas pessoas. Te pedimos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Os benefícios da decisão em Cristo. Nós estamos falando das decisões que nós tomamos a cada dia. E com certeza há benefícios quando nós decidimos entregar a nossa vida a Cristo Jesus. E a palavra do Senhor aqui no livro de João, no capítulo 8, aí no verso 1 até o verso 4, a palavra do Senhor, ela diz aqui, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentados ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Interessante é como que os escribas e os fariseus, eles naquele momento estavam agora armando uma cilada para Jesus, não é? Eles apanharam a mulher que estava cometendo o adultério e trouxeram essa mulher ali no meio da multidão, trouxeram essa mulher em meio de forma humilhante para ela e trouxeram para que Jesus ele pudesse ali agora entrar como se fosse ali em uma armadilha. É interessante que Jesus ali, naquele momento, os escribas e fariseus, eles não estavam interessados em agir com justiça sobre aquela mulher que foi apanhada em adultério. Mas aquela situação ali, eu penso que foi tudo armado para que eles pegassem Jesus talvez em alguma contradição. Eu não sei quantos de vocês já fizeram a armadilha, né, da arapuca, uma arapuca. Você sabe como é que se faz uma arapuca? Você pega ali tipo um cesto e bota um pauzinho ali na boca do cesto, não é? Com uma pequena entradinha. Ali dentro você pode colocar milho, e eu fazia isso quando eu era garoto, saía com meus amigos no meio do mato, e a gente colocava lá um cesto lá, tipo um balaiozinho, e colocava um milho ali no meio daquele balaio ali dentro, um pauzinho e uma corda amarrada naquele pauzinho. Ali era a armadilha. E geralmente as rolinhas, né, elas iam ali comendo pela grama, e quando via aquele milho lá, chamando a atenção, elas iam lá e comiam aquele milho, e quando entrava eu puxava ali a corda e de repente fechava aquele balaio e ali aquelas rolinhas elas estavam
ali dentro e eu pegava e a gente levava para casa e era a maior festa, ou seja, arapuca. Foi isso que aqueles homens, eles agora estavam fazendo, armando uma armadilha contra Jesus. Mas o que consentia essa armadilha? Eles queriam duas respostas ali de Jesus, não é? Duas respostas de Jesus. E essas duas respostas que eles queriam ali de Jesus era se sim ou se não. Ou seja, no verso 5 aqui diz: e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Então ali eles queriam agora que Jesus ele desse o veredito para a situação daquela mulher. Se eles apedrejavam ou não aquela mulher. Não sei se você está vendo na tela aí essa imagem, né? O homem ali, a mão com a pedra, pronto para poder apedrejar aquela mulher. E ali eles queriam essa resposta, se sim ou se não. E ali agora? Que enrascada eles estavam ali criando para Jesus. Você sabe que não é muito fácil, não foi muito fácil para Jesus, embora Jesus ele teve sabedoria para poder sair dessa situação. Interessante é que quando nós estudamos a palavra de Deus e passamos por alto sobre esse relato, nós não compreendemos a dimensão do que realmente está por trás ali dessa armadilha. Bem, é bem certo que naquelas condições ali, eles também estavam certos em levar aquela mulher para que aquela mulher ela fosse apedrejada, porque ela havia cometido um pecado. Mas duas coisas nos chamam a atenção. Primeiro, cadê a outra pessoa que cometeu adultério juntamente com a mulher? Ele não estava ali, não foi apresentado a outra parte. Então, só a mulher que deveria sofrer essa penalidade? Claro que não. Porém, eles queriam, na realidade, que Jesus ele pudesse dar ali agora o veredito sobre essa situação. Só para você ter ideia, se Jesus ele dissesse sim, Jesus ele estava indo contra a lei romana, porque os judeus eles não podiam de forma nenhuma julgar ninguém. Eles, para julgar alguém, precisavam da autorização dos governantes, das autoridades ali romanas constituídas. Então Jesus ele era judeu e Jesus não podia julgar. Se Jesus dissesse, ela adulterou, apedreja, Jesus estaria infringindo a lei romana. Veja como que eles queriam pegar Jesus exatamente nessa situação, nessa arapuca. Também, por outro lado, se Jesus dissesse não apedreja essa mulher, Jesus também estava infringindo a lei de Moisés. No livro de Levítico, no capítulo 20, verso 10, abra sua Bíblia aí, Levítico capítulo 20, verso 10. Levítico capítulo 20, no verso 10, a palavra do Senhor, ela diz aqui: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera, ou seja, os dois precisam ser mortos. Os dois eram para serem apedrejados, não somente aquela mulher, porque segundo a lei de Moisés aqui, tanto o adúltero quanto a adúltera, eles deveriam sofrer a mesma penalidade. E ali o que estava acontecendo foi exatamente isso. Agora, imagine, se Jesus ali também diz, não apedreja, Jesus ele estaria indo contra a própria lei dos judeus, a própria lei bíblica, a própria lei de Moisés, que até então era a regra para que todos eles vivessem. E ali, Jesus, ele de forma sábia. Jesus, ele não disse nem sim para não contrariar e não cometer um erro com o governo romano, como também Jesus, ele não disse não para que não contrariasse a lei mosaica, a lei de Moisés. Mas Jesus, ele toma uma atitude maravilhosa. E essa atitude que Jesus,
ele toma essa atitude, ela me chama a atenção porque Jesus, ele usou exatamente da sua fonte de sabedoria, que é ele próprio. E aqui diz a palavra do Senhor no verso 6, isso diziam eles, tentando para terem que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão, mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelo mais velho até o último, ficando só Jesus e a mulher no meio onde ela estava. Interessante isso, não? Você lembra aquela parábola do homem do sábio e do pássaro? Quando o homem chega até o sábio e ele está com um pássaro nas mãos, ali nas suas costas, e ele procura o sábio e ele diz, olha sábio, eu sei que tu és um homem muito entendido das coisas e que não erra, porém, eu quero te fazer uma pergunta para saber realmente se você é esse doutor na sabedoria. E ali aquele homem pergunta para o sábio, sábio, esse pássaro que eu tenho aqui nas minhas mãos, que está aqui nas minhas costas, esse pássaro, ele está vivo ou ele está morto? Claro que ali agora, aquele homem, ele estava esperando a resposta do sábio. Se o sábio dissesse que o pássaro estava vivo, ele apertaria na sua mão, mataria e mostraria para o sábio, você errou, o pássaro está morto. Também, se o sábio dissesse, ele está morto, aquele homem abriria sua mão e mostraria o pássaro que estava vivo, e o pássaro iria voar. Mas o sábio, com toda a sabedoria, ele disse, se este pássaro que está em suas mãos, ele está vivo ou ele está morto, só depende de você. Percebe? Jesus não podia dizer sim, porque ele estaria errando de acordo com o governo romano. Ele não tinha autoridade para dar a sentença de morte para aquela mulher, para apedrejar aquela mulher. Como também Jesus não poderia dizer não, porque assim Jesus estaria contrariando a lei mosaica. Mas Jesus, de forma consciente, Jesus agora ele apela ao sentimento, ele apela ao coração. E Jesus ali começa a escrever no chão, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Que atitude maravilhosa. Quando nós estudamos esse relato bíblico e pregamos e falamos, há muitas pessoas na igreja que elas questionam, né? Algumas dizem, pastor, esse tipo de sermão parece que favorece o pecado das pessoas. Parece que quando se prega sobre isso, é como se estivesse dizendo que Jesus, ele não está nem aí, ele não dá importância ao pecado das pessoas, ou ele passa a mão pelo pecado das pessoas, e muitos até acusam nós pastores, dizendo, pastor, se não se resolver esse caso, o senhor está acariciando o pecado do irmão ou da irmã. Mas Jesus, ele condena o pecado, mas Jesus, ele ama o pecador. Aquele momento ali também eu percebo que Jesus, ele, na sondagem que ele fez do coração daquelas pessoas e toda aquela situação que foi armada, Jesus, eu imagino ele compreendendo que tudo aquilo ali foi armado como um teatro realmente. Aconteceu de fato, mas as pessoas já estavam armando aquela situação contra aquela mulher. Eu imagino deve ter pago para alguém, um homem, um rapaz, para cometer adultério com ela no local que estava ali tudo já planejado, para que as pessoas chegassem naquele momento em flagrante e pegassem aquela mulher ali. Tanto é que não trouxe o homem até Jesus. Então Jesus não podia também, naquela hora, expressar nenhuma palavra, talvez dele, naquelas duas condições que falamos, de sim e não, como também estava faltando uma parte daquele processo da acusação, que era o homem que havia adulterado. Mas Jesus, ele escreve, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, se alguém aí se achar sem pecado nenhum, pode apedrejar.
já, se quiser então. Esteja livre de acordo com a lei de Moisés, não é? E foi saindo um por um. Por quê? Porque Jesus, ele sabia que todos que estavam ali eram pecadores. Todos eram pecadores. A maior alegria para um pecador não é o pecado que ele comete, mas a maior alegria para um pecador é saber que ele pode ser absolvido da sua culpa. Ele pode ter mais uma oportunidade na sua vida espiritual. Ele pode se converter. Ele pode ter uma mudança completamente na sua vida. E ali, Jesus, ele faz um ato maravilhoso, apelando para a consciência. Jesus também, ele apela para a tua consciência, meu irmão, minha irmã. Jesus sabe que você pode estar sofrendo por um pecado que você cometeu, ou que você está cometendo. Jesus, de fato, ele não vai passar a mão por cima da sua cabeça por causa do seu pecado. Mas uma coisa tenha certeza, Jesus, ele deseja que você crie forças espirituais, que você abandone a prática do pecado, que você se torne uma nova criatura, que você não ceda aos pecados desse mundo, que você tenha uma vida transformada completamente. Ali foi a grande oportunidade daquela mulher, porque naquele momento ali agora, a palavra do Senhor aqui diz assim, e entregando-se Jesus, e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém te condenou? Então ali Jesus agora, ele olha para aquela mulher, e aquela mulher talvez tremendo, com medo, aquela mulher olha para Jesus, talvez disfarçadamente, com o olhar pelos lados, ela olha e não vê mais ninguém que estava ali, aquela multidão que estava ali, enfurecida contra ela. E ela olha para Jesus, ela não vê um olhar de condenação de Jesus, ela vê um olhar de amor, de misericórdia, de compaixão. Um olhar de alguém que quer dar a salvação para ela, uma nova vida. E ela olha para Jesus. E Jesus diz para ela, cadê os teus acusadores? Eu não sou ele. Eu não sou um acusador. Eu não estou aqui para te acusar. Eu estou aqui para te dar oportunidade de vida. Eu estou aqui para dizer a você que você viu o perigo que você correu? Você poderia agora estar morta? Você viu o que acontece quando alguém comete um pecado? Você viu as consequências que podem acontecer? E se você está aqui agora com vida, é porque eu estou te dando vida. É porque eu estou te dando uma nova oportunidade. É porque eu desejo que você seja transformada, que você abandone essa prática do pecado que você tem na sua vida. Eu conheci um jovem da igreja. E esse jovem um dia me chamou e falou assim, pastor, eu quero conversar contigo, pastor. O senhor pode conversar comigo? Eu disse assim, posso conversar com você? Ele disse assim, pastor, eu sofro muito. E eu disse, mas por que você sofre? Eu sofro muito, pastor, porque eu tenho um grande problema. E eu luto, e eu peço a Deus, e eu não sei o que acontece comigo. E eu perguntei para ele, mas qual é o teu grande problema, que você sofre tanto assim? Ele disse, pastor, eu tenho um problema da pornografia. Eu disse, mas meu jovem, por que isso? Você não sabe que Deus, Ele está preparando uma mulher para você se casar e ali você ter o seu relacionamento com ela de acordo com os princípios bíblicos? Por que você sofre com a pornografia? Ah, pastor, não sei, é um vício que eu tenho. E aquele jovem, ele estava viciado na pornografia. E ele ali confidenciou para mim as horas e horas e horas que ele perde, dias e dias perdendo, vendo pornografia. Eu disse, você chegou no mais fundo do poço praticamente. Mas tenha certeza que Deus, Ele está desejoso para que você mude a sua vida, para que você abandone essa prática da pornografia. A gente ouve relatos por aí, a gente ouve pessoas por aí que tem sido, a vida tem sido destruída exatamente por causa da pornografia. Dizem as estatísticas que os sites pornográficos, para a infelicidade e a desgraça do pecado desse mundo,
Dizem que os sites pornográficos são os sites mais acessados. Que triste, não? Essa mulher, ela sofria porque essa mulher, ela tinha no seu íntimo o desejo carnal do sexo. E foi por conta disso que ela agora foi apanhada como arapuca. Mas Jesus disse para ela, olha, mude de vida, abandone esse desejo carnal do sexo, seja uma nova criatura, queira ter um esposo para ser o seu único marido, o seu único homem, seu único parceiro, para que você possa ter filhos, para que você possa viver feliz, em família. E ali, essa mulher agora, ouvindo as palavras de Cristo, essa mulher agora, ela ouve a coisa mais linda que uma pessoa pode ouvir quando ela está envolvida dentro dos seus crimes, ou da sua culpabilidade, ou da prática do pecado na sua vida. E aqui diz a palavra de Deus, no verso 11, e respondeu ela, ninguém, Senhor, não há nenhum dos acusadores aqui. Então Jesus lhe disse, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Se há algo para você hoje ter paz hoje à noite, se há algo para você dormir um sono tranquilo, o sono dos justos, se há algo para você manter o foco da esperança e entender que quaisquer que seja o teu pecado, você tem um Deus maravilhoso que Ele está disposto a te dar uma segunda chance. E esse Jesus, Ele diz para você, não peques mais, vai meu filho, vai minha filha. Talvez o seu pecado não seja o adultério, talvez o seu pecado não seja a pornografia, mas talvez você tenha outros pecados na sua vida. E Jesus, Ele quer dizer para você, da mesma forma que Ele declarou para esta mulher, não peques mais. Jesus também, Ele quer dizer para você nessa noite, vai meu filho, vai minha filha, não peques mais. Tenha uma nova vida. Levanta a cabeça. Tenha novos sonhos, novos planos. Eu imagino aquela mulher agora, quando termina todo esse diálogo, e ela levanta dali com a cabeça erguida, e essa mulher toma rumo na sua vida. Eu imagino agora essa mulher mais à frente, encontrando um homem de verdade, um varão, se casando com ela, e ela tendo uma família maravilhosa, constituindo ali uma família, e vivendo alegria na sua casa, de ter um lar entregue nas mãos do Senhor, porque vale a pena quando nós lançamos todas as nossas mazelas do pecado, todas as nossas inquietações, quando nós lançamos sobre a mão forte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, e que hoje você possa chamar a sua família, chamar os seus amigos, e que você também possa, nesse momento, se você ainda não tomou a sua decisão de ser uma nova criatura, se você ainda não tomou a decisão de pertencer a esse Deus, à família dele, se você ainda não tomou a decisão de pedir o batismo, que coisa maravilhosa é quando nós, pastores, batizamos alguém. Ali naquele momento nós estamos felizes porque a gente sabe que naquela hora o Senhor está recebendo ali no livro da vida o nome daquela pessoa. Que esse nome seja o seu. Não deixe passar mais o tempo. Não acumule pecados na sua vida. Não acaricie os pecados. Mas tenha força, tenha ânimo e tenha coragem de dizer, hoje eu mudo a história da minha vida com Jesus. Hoje eu vou tomar a decisão de ser uma nova criatura. Hoje eu aceito a Cristo. Hoje eu quero o batismo bíblico. Hoje eu quero estudar mais a Bíblia, que você possa tomar essa decisão. E nesse momento, eu gostaria que você me desse a alegria e o privilégio de poder orar com você.
Oremos então. Querido Deus, nosso Pai, Senhor, do outro lado da tela, há muitas pessoas, Pai. Há muitas famílias também. Há pessoas que podem estar envolvidas, Senhor, pelo laço do pecado, pelos vícios que pertencem, e que todas essas coisas estão afastando de Ti. Mas nesse momento, Senhor, eu sei que o Senhor despreza o pecado, mas ama o pecador. Que o Senhor possa, nesse momento, meu Deus, sussurrar aos ouvidos das pessoas e fazer com que cada uma delas abandone seus pecados e elas Te aceitem como Senhor e Salvador. Elas passem agora, Pai, a desejar ter uma nova vida, ser uma nova criatura. Dai-nos a Tua bênção, dai-nos a Tua paz. Te pedimos e Te agradecemos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.